Olá pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre análise de sistemas de medição, ou melhor dizendo, análise da variabilidade dos resultados de um processo de medição, não é, feito por meio de um instrumento ou de um aparato de medição, de um sistema de medição. Até agora, nos nossos estudos sobre capabilidade de processo, construção de gráficos de controle, usamos os dados, não é, coletados por um instrumento de medição, assumindo que aquela variabilidade presente nos dados seja a variabilidade do processo de fabricação. Na verdade, o que a gente tem ali é a variabilidade do resultado, do processo de fabricação, mas a variabilidade do resultado do processo de medição, né? Ou seja, até agora nós estamos desconsiderando que na coleta dos dados, na medição, possa existir erros de medição, né? Erros por imprecisão do instrumento de medição, erros decorrentes de condição, de variação da condição de medição, não é? E, portanto, esses erros eles se misturam, não é, aos erros de fabricação, à variabilidade dos resultados do processo de fabricação, e o que a gente enxerga é a soma desses dois erros. E por que é importante a gente avaliar esse erro de medição, essa variabilidade do processo de medição? Porque se esse erro de medição for muito grande, se comparado ao erro do processo, à variação do resultado do processo, se o erro for muito grande, os dados disponíveis e a análise que a gente faria com os dados, né, se torna inútil. Né? Por quê? Porque nós não vamos estar observando a variação do processo, na verdade, nós vamos estar observando alguma coisa que não é a variação do resultado do processo de fabricação, mas uma grande parte da variação do resultado do processo de medição. E, portanto, precisamos sim avaliar esse erro de medição, a variabilidade dos resultados de medição. Tá bom? Então, portanto, o que nós temos, não é, é que a variabilidade dos dados disponíveis para análise soma, não é, embute a variabilidade do processo de fabricação mais a variabilidade do processo de medição. Matematicamente, a gente trata isso como uma soma de variâncias, não é? Ou seja, essa variabilidade ou essa variância total presente nos dados corresponde à soma de duas variâncias, a variância do processo de fabricação mais a variância do processo de medição. Nesse nosso estudo, o que nos interessa saber é se essa variância de medição ela é pequena quando comparada à variância total, da ordem de 10%. Se esse for o caso, a gente pode assumir, não é, fazer a suposição de que aquela variabilidade presente nos dados corresponde à variabilidade do processo de fabricação. Por quê? Porque a variabilidade da medição é muito pequena e, sabendo disso, a gente pode continuar tratando, não é, analisando os dados e manipulando os dados como vínhamos fazendo anteriormente, não é, assumindo que, não é, aquela variabilidade corresponde à variabilidade do processo. Mas agora sabendo que a variabilidade de medição ela é realmente pequena e pode ser desconsiderada. Não é? Portanto, precisamos avaliar esse erro de medição. E o erro de medição, ele, na verdade, ele se compõe de dois erros. Né? Então, a gente tem uma variabilidade do resultado
de medição decorrente da variabilidade do instrumento de medição, né, por imprecisões, né, pela construção do instrumento, né, um erro de repetibilidade, não é, do instrumento de medição. E um outro componente desse erro de medição é essa variabilidade decorrente da variação da condição de operação, da condição de medição. Né? Existem várias possíveis fontes de variação, né? Fontes inevitáveis de variação da condição de operação. No nosso caso em particular, o que nos interessa, não é, a mais significativa delas, é a variação do operador, né? Porque a gente sabe que no chão de fábrica, em diferentes momentos, diferentes turnos, teremos diferentes operadores. Não é? Portanto, é importante a gente avaliar se essa variação, não é, do operador causa um erro de medição que possa contribuir nesse erro de medição, nessa variância de medição total. Muito bem. E nós avaliamos esses erros, né, essas variabilidades. Primeiro, a variabilidade do instrumento, ela é avaliada, ela é quantificada pelo erro de repetibilidade, não é? Então, procuramos avaliar o quão repetitivo ou não repetitivo o instrumento é. E também avaliamos essa variabilidade do operador pelo erro de reprodutibilidade, tá bom? E a composição desses dois erros leva ao que a gente costuma chamar de erro de RR, né? Erro de repetibilidade e erro de reprodutibilidade. Muito bem, o que são, então, esses erros, né? Então, primeiramente, o erro de repetibilidade. Então, a definição do erro de repetibilidade tem a ver com a maneira como a gente estima esse erro de repetibilidade. E esse erro de repetibilidade, ele é definido como a variação do resultado de medições sucessivas, não é, da mesma característica, pelo mesmo operador, tudo na mesma condição. Não é? Repetimos a mesma operação de medição, exatamente a mesma operação de medição, repetimos um número de vezes de tal forma que a gente consiga quantificar essa dispersão, não é? Então, essa medida de dispersão, esse desvio padrão. Então, esse é o erro de repetibilidade. E o erro de reprodutibilidade. E o erro de reprodutibilidade, ele também ele é quantificado por desvio padrão, é uma medida de dispersão, mas dessa vez a gente está preocupado em avaliar se existe uma dispersão entre resultados médios obtidos por diferentes operadores. Então, o que a gente quer ver é essa dispersão de leituras, né, leituras, resultados médio, de diferentes operadores. Então, portanto, a definição, não é, desse erro de reprodutibilidade também tem a ver com a maneira como a gente estima, e a gente procura, então, avaliar essa variação do resultado médio obtido por diferentes operadores, não é, medindo a mesma característica, com o mesmo instrumento. É uma medida de dispersão, é quantificado pelo desvio padrão. Né? Portanto, a gente, uma vez estimado o erro de repetibilidade e o erro de reprodutibilidade, a gente consegue estimar essa variância de medição e conseguimos, então, comparar com essa variância total, não é, presente nos dados e avaliar o instrumento, o quanto que esse instrumento é adequado para aquele processo em particular. Então, só para exemplificar o erro de reprodutibilidade, não é? Então, vejam esse primeiro gráfico, onde a gente tem resultados de medição, 30 resultados
de medição, né, de uma mesma característica, de uma mesma peça, por 3 operadores diferentes, né, e que são diferenciados pelas cores. Então, vejam que existe uma grande sobreposição entre as leituras dos diferentes operadores, o que significa que essa variação do resultado médio obtido pelos diferentes operadores, ela deve ser muito pequena, muito provável que esse erro de reprodutibilidade seja pouco ou nada significativo. Se a gente observar agora esse segundo gráfico, não é, a gente percebe claramente que existe uma separação, não é, entre os resultados médios, não é, obtidos pelos diferentes operadores, ou seja, temos lá a dispersão de resultados do operador 1, 2 e 3 e percebemos que existe, não é, uma amplitude de variação entre esses resultados médios. E essa é uma situação em que o erro de reprodutibilidade, não é, o erro causado pela variação do operador, é muito provavelmente um erro significativo que vai contribuir significativamente para o erro de medição. Muito bem, então, nesse momento, a gente precisa entender, aprender como calcular o erro de repetibilidade, o erro de reprodutibilidade e, a partir daí, avaliar se um determinado instrumento é adequado para monitorar os resultados de um determinado processo de fabricação. É o que veremos no próximo vídeo.